chamo Luiz Augusto, eu venho de uma família, eu sou quinta geração adventista, mas apesar de ser de família adventista, eu não fui criado na igreja. O meu pai, na sua adolescência, ele abandonou a fé e conheceu a minha mãe era católica, ela morreu praticamente católica, e eu, na minha infância, eu fui criado como qualquer garoto católico. Fiz catecismo, fiz crisma, primeira comunhão, e com 14 anos eu perdi minha mãe por um câncer bastante violento, uma fase de transição da adolescência. A minha cidade é aqui próxima de Delfim, a cidade ela tem uma cultura de bebida alcoólica muito grande na minha época, né? Eu já bebia bebida alcoólica já muito cedo, já fumava com essa idade, bebia. E eu entrei numa fase de rebeldia muito grande, onde eu acabei condenando a Deus o fato da doença da minha mãe. E isso me levou a uma forma de ateísmo, que é um ateísmo até bastante comum hoje, que não faz muito sentido, que é aquele ateu que odeia Deus, né? Como que eu posso odiar aquilo que eu não quero acreditar, né? Mas foi uma barreira que eu acabei impondo na minha cabeça, mas eu sempre buscava entender o mundo espiritual, mesmo não querendo acreditar nele. Eu pratiquei muitos desafios, né? Vamos dizer que eu queria ver um fantasma, eu queria ver um demônio que fosse, eu queria ver um anjo que fosse, para mim indagar o porquê de eu estar passando por aquilo que tanto estava me machucando, que era tirar a minha mãe de mim. E a minha vida se desenvolveu em cima disso, né? Logo depois eu fiquei nas escolas agrícolas, né? Eu fui morar interno nas escolas agrícolas até meus 18 anos. Logo depois disso eu fui para o exército, fui para as Forças Armadas, tendo no pensamento um pensamento ateu, um pensamento de que Deus não existe, e se ele existir, ele não se importava mais com a gente aqui, e que cada um tinha a sua decisão própria da sua vida, e que tinha a conduta mental das decisões que a sua vida tinha, independente de quem regisse o mundo. E até conheci minha esposa assim, tive meus filhos mais velhos assim, até que eu fui para a Guarda Civil de Sorocaba. Eu fui da Guarda Civil Metropolitana de Sorocaba por 3 anos, tive sucessões de erros lá, onde perdi minha família, onde se intensificou o alcoolismo e acabei agravando meus problemas, né? Agravando meus problemas sociais, meus problemas psicológicos. Acabei me tornando uma pessoa muito violenta, né? Acabei me tornando uma pessoa muito egoísta, e culminou em que eu não continuei, não pude continuar nos afazeres desse concurso público. Eu fui retirado do meio eu perdi esse concurso público, né? Eu não fui aprovado nos 3 anos do estágio probatório, e eu perdi o emprego. Nisso eu já tinha perdido minha família, já tinha perdido meu emprego, já estava num alcoolismo muito grande, e bem no fundo do poço mesmo eu vim morar com o meu pai, em Extrema, no sítio. E o meu pai tinha voltado à fé. O meu pai ele tinha voltado para a igreja adventista. Toda a minha família era da Reforma, né? A minha avó até hoje ainda frequenta a igreja da Reforma. O meu tio-avô, o tio Francisco, que faleceu há alguns meses, ele foi presidente da Conferência Geral por 12 anos no Canadá. E o meu pai não quis voltar para a Reforma, porque até a própria Reforma não aceita, né? Quando tem isso, pelo fato dele estar tido num segundo casamento, ele voltou para a igreja adventista. Já tinha voltado há uns 2 anos. E eu na casa dele, eu estava realmente numa sequência de fracasso, né? Tanto fracasso físico como fracassos psicológicos. E ele, numa conversa, ele me falou: filho, você precisa mudar a sua vida, você tem filho para criar, e do jeito que você está, não tem como continuar. Eu falei assim: pai, eu não tenho perspectiva nenhuma de vida, não tenho mais o que fazer, deixa eu tocar. Eu disse: não, mas você não quer mudar? Eu quero, mas o que pode me mudar? Nada pode me mudar. Eu não quero mudar. Aí ele falou assim: a única coisa que pode te mudar, se você querer, é Jesus Cristo. Só Jesus vai te mudar. Eu disse: não, isso não existe não, pai. Isso aí é conta da carochinha. Ele falou assim: se você buscar, você vai ver que existe.
Eu falei assim, bom, eu não tenho o que fazer mesmo, estou aqui no mato, não tenho... O que eu faço então? Eu já desafiei tudo que tinha Deus, eu já desafiei o demônio, já desafiei todo mundo. Ninguém quis vir conversar comigo. E daí ele falou assim, não, mas busque de outra forma, então, já que do seu jeito não deu, tente do jeito que ele manda procurar ele, então. Eu falei, tá bom, o que o senhor me deu um misto cremos para mim ler? Eu falei, esse livro aqui, não sei nem até hoje, eu não sei por que ele me deu um misto cremos. Ele me deu um misto cremos, ainda um antigo, das 27 doutrinas, e eu comecei a ler esse livro sozinho. Eu fiz um acordo comigo mesmo que eu iria ler pelo menos 1 hora por dia, eu ia mudar um pouco a minha rotina. Eu comecei a ler esse livro. No meio do livro eu parei de beber e de fumar. No meio do livro eu parei de beber e de fumar. No final do livro eu pedi o batismo. Eu pedi o batismo na igreja adventista. Daí fui batizado na igreja adventista no dia 12, no dia 11 ou 12 de março, não me lembro, de 2016, né, Aline? 2016, de março de 2016. Daí 1 mês depois, a gente voltou a conversar pelo celular, eu com a Aline, a gente resolveu nos dar uma nova chance. Eu expliquei para ela que eu estava conhecendo um poder que eu nunca imaginei na minha vida, que era um poder vindo do céu, que estava mudando minha vida e estava bom demais. Estava bom e eu queria cada vez mais aquilo ali. Eu não queria largar aquilo ali não. E eu queria dar para ela também. E ela veio também, 1 mês depois, se batizou na igreja adventista, de Joanópolis. 2 meses depois a gente foi expulso. Porque automaticamente, o primeiro amor que veio, eu estudava dia e noite, estudava. E queria mais daquilo. Eu queria mais daquilo e acabei tendo contato com alguns hangouts. Uma tia de São Paulo que já estava, na verdade, presente, me mandou alguns hangouts no YouTube, alguns links do YouTube com o irmão Rogério Buzzi pregando sobre a divindade. E eu comecei a estreitar essa relação. Eu comecei a trocar e-mails com o irmão Rogério Buzzi. O conheci pessoalmente, numa vinda que ele veio para São Paulo. E a partir dali, estudando com ele, estudando no material do Ministério 4 Anjos, estudando no material dos outros irmãos que tem no YouTube, eu cheguei na conclusão de que todos nós chegamos, né? E eu falei assim, bom, eu não quero isso só para mim, eu quero dar isso para todo mundo. Eu comecei a disseminar isso dentro da igreja, até que chegou na liderança, me chamaram e perguntaram o que estava acontecendo e eu acabei falando tudo. Pessoal, gente, vocês estão no erro, é assim, assim, assado. E fizeram uma comissão para mim, onde foi eu, minha esposa, foi meu pai, foi todo mundo, e acabaram me convidando a me retirar pelo fato de eu não me retratar. 10 dias depois, eu recebi a visita do pastor distrital, não vou citar o nome dele, ele na casa do meu pai, tem essa conversa gravada em áudio, e ele me ofereceu o acionato da igreja, me ofereceu cargos, me ofereceu o que eu quisesse, na verdade. Fala o que você quer. Você vai pregar para 5, 10 pessoas, ao invés de pregar para 500 dentro da igreja? Fale o que você quer e a gente te dá. Só que eu preciso que você se retrate e seja rebatizado. Eu falei assim, eu não posso fazer isso. Eu olhei no fundo do olho dele e disse, eu não posso ir contra o meu coração. Se eu realmente, o que eu sinto, o que eu entendo, não vem de Deus, que eu seja queimado. Porque eu não posso ir contra o que eu acho. Eu não posso ir contra o que o meu coração sente. Se realmente o meu coração sente que essa é a verdade e essa verdade não seja de Deus, então eu não sou de Deus. Mas eu não consigo ver que não seja de Deus, porque isso é maravilhoso. E o inimigo não dá nada maravilhoso para nós. Ele me deu tudo de novo. E a partir daí eu comecei a querer dividir isso. Só não sabia como. E Senhor, eu preciso dar isso para alguém. O Senhor está me dando tanto e eu não posso te dar nada em volta. E foi onde a gente começou o trabalho pela internet, né? Nos grupos de WhatsApp, nos grupos
do YouTube, que já tinha um trabalho sendo feito pelo Ministério, 4 Anjos, na internet, com a logomarca Verdade sobre o Fim. E Deus me levou de uma forma muito impressionante aos irmãos da Verdade sobre o Fim. E a gente começou a trabalhar junto, tanto que hoje estou junto com eles já há um ano, mais de um ano, trabalhando. E o nosso foco principal é o trabalho digitalizado, é o trabalho online, é o trabalho pelas páginas de Facebook, pelas páginas do YouTube, e o trabalho no WhatsApp. E a gente tenta fazer o que dentro da nossa missão nós conseguimos. Nós sabemos as dificuldades são imensas, nós sabemos que a estatística é, né, a cada 10, só 2, né, se mantêm fortes, e a nossa vontade é sempre se manter assim. E hoje eu não consigo mais me ver de outra forma, não consigo mais ver a minha família de outra forma, não consigo mais ver a nossa vida de outra forma. Hoje eu vejo a solenidade do tempo que nós vivemos, e eu acredito de todo o coração que nós devemos sim nos preparar, como o irmão Bruno falou agora na pregação, agora há pouco. Nós devemos sim vislumbrar, né, Canaã aqui do outro lado, e nós devemos sim dar esse passo, e eu tenho com a minha família hoje a vontade de até nosso último fôlego, que Deus nos dê força para isso, de levar tudo isso que nos transformou. De uma situação de destruição, tanto familiar, tanto física, tanto psicológica, Ele nos deu mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente precisa. Amém. Simplesmente por amor. Amém? Amém. Amém. A minha versão é assim, que quando a gente passou por todo esse momento dele estar com esse problema todo, eu sempre lá no fundo também, eu nunca fui aquela pessoa de frequentar a igreja ou de me ajoelhar, pedir para Deus me dar alguma coisa, mas eu sempre tinha assim aquela coisa assim, vai dar tudo certo, eu tenho certeza, sabe, nunca desistir, sempre persistir e saber, eu vou fazer porque eu tenho certeza que uma hora Deus vai me ouvir. E quando ele veio pra cá, que a gente separou, ele veio pra casa do pai dele, eu falei, será que agora a gente não vai mais ficar junto? Mas mesmo assim, de um outro lado, falava, não, vai dar tudo certo. Aí ele ligou, a gente começou a ter contato, e ele falou, olha, eu tô sem emprego. Eu falei, eu vou passar um final de semana aí então, pra poder ver as crianças. Fazia tempo que ele não via as crianças, só falava por telefone. Toda vez que ele falava muito por telefone, ele chorava. Porque depois que ele se os 3, porque depois que ele se converteu, ele ficou muito chorão, sabe? Tudo ele chora. E ele chorava muito. E eu, do outro lado também, ficava muito triste. Daí eu fui num final de semana pra passar só um final, era um feriado. Eu fui numa quinta pra voltar no domingo. Aí ele falou assim, olha, eu cheguei, ele abraçou as crianças, ficamos lá, ele falou pra mim, ó, vamos enfrentar isso junto. Deus vai nos prover. A gente nunca pediu nada assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, não, eu vou me converter para poder ganhar de Deus isso. Não, a gente sempre pediu que a gente ficasse junto, que ele parasse de beber, de fumar, e a gente conseguisse que a nossa família fosse guiada por Deus. E ele falou, vamos ficar. Aí algumas pessoas, assim, nos apoiando, ao mesmo tempo criticando. E ele falou, ó, eu era uma pessoa que tinha status. Hoje eu vou ser um servente de pedreiro. E eu olhei pra ele e falei, né? Quem te viu, quem te vê, né, agora? E ele pegou e ia fazendo. E a gente foi aquela coisa assim, quando eu cheguei na casa que ele estava, tinha uma cama, um botijão de gás e um fogão só. Duas panelas. E duas panelas. Uma era uma leiteira. Eu falei pra ele, a gente faz arroz em um e feijão na outra. Mas assim, se fosse outros tempos, eu ia falar pra ele, não, pode ficar aí, que eu não vou ficar, sabe? Pelas necessidades. Mas o jeito que eu vi que Deus transformou a vida dele, eu falei, não. Se ele transformou a vida dele, que a gente fala, todo mundo que via falava, vai ser impossível,
Eu falei, não, se transformou ele, vai me transformar também. Então eu tenho que ser humilde. Tanto que quando foi para ir na igreja, eu não tinha saia. Não tinha. A madrasta dele que pegou e me deu uma saia que não ficava nem comprida nem curta. Então eu falei pra ela, eu vou com essa, mas eu vou vestir uma saia. E começou, de uma hora pra outra começou a surgir alguém dando alguma coisa daqui, alguém dando uma coisa dali. E foi indo. Aí eu falei pra ele, nossa, olha, como Deus é maravilhoso, né? A gente não tinha nada, a gente chegou no fundo do poço, né? Igual Jó. Tirou tudo de Jó, mas Deus não permitiu que tirasse a vida. A gente também perdeu tudo, mas não permitiu que tirasse a nossa vida e nem destruísse a nossa família. E eu fiquei assim, às vezes eu paro e penso assim, eu falo, nossa, o que eu já passei? E as pessoas, e eu já cheguei ao ponto de, antigamente, antes de me converter, que eu era do mundo, chegar e falar, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. E eu chegar na minha família e falar, eu não tenho um arroz e um feijão. E as pessoas me darem o arroz e o feijão. Então, às vezes eu falo assim, às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, você que antigamente pedia arroz e feijão para as pessoas, hoje você está andando num carro bom, tem uma casa legal. Aí as pessoas falam assim, eu vou me converter só para ganhar as coisas. Eu não pedi nada disso. Eu não pedi luxo, eu pedi para ter paz. Para conseguir criar os meus filhos, para conseguir ter o meu casamento. E não, sabe, isso para mim hoje não importa, né? Hoje, se eu tivesse um carrinho velho, para mim seria necessidade por levar as crianças. Mas hoje, para mim, coisa material eu não vou levar para onde eu quero, né? Eu não vou levar. Então, o que me importa hoje é viver aqui para cuidar dos meus filhos, mas sabendo que amanhã, se Jesus voltar, a gente vai estar muito mais melhor, né? Então, eu tiro essa coisa de, você passou por muitas coisas, nossa, como foi? Eu não vejo como uma coisa triste, eu vejo como um aprendizado. Porque se não fosse Deus nos resgatar, sinceramente eu não saberia onde estaríamos parados, entendeu? Ou ele ter perdido a vida, ou eu estar cuidando das crianças sozinha. Então eu acho que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então a gente precisou passar por isso, a gente precisou ser humilde, porque humildade era uma coisa que eu não tinha. Ele sabe disso, era uma coisa que eu não tinha. Então eu me renasci de novo com uma outro pensamento, com um outro jeito. Hoje, se eu tiver que ajudar uma pessoa ou ir na loja e fazer compras de coisas como eu fazia antigamente, hoje eu não faço. Hoje eu não me ligo a coisa material. Então, pra mim foi tudo maravilhoso. Assim, desde o momento que ele se converteu e chegou a servente de pedreiro para trabalhar, como eu, deixar de ser aquela pessoa orgulhosa e fazer muita coisa, às vezes limpar uma casa de uma pessoa que falava, imagina, eu limpar a casa dos outros? Não. E eu já fiz. O único registro que eu tenho na minha carteira de trabalho é de servente. Só. E eu acho que isso, Deus falou, você vai ser humilde, né? Eu vou te deixar uma pessoa para ser humilde, para você ver que as coisas que eu estou preparando para você na minha casa, né? Vale mais do que qualquer coisa nessa terra que está caída. Então hoje pra mim, se eu tenho arroz e feijão, amém. Se eu tenho só arroz, amém também. Então eu não entro em desespero, eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu ajoelho meu joelho no chão e peço pra Deus, se for da vontade dele. Teve uma ocasião, a gente estava em casa e tinha vindo dinheiro, né, um auxílio de custo que a gente recebe do ministério. A gente pagou o aluguel, fez uma compra e tal, e não tinha para pagar a água e a luz. E eu entro em desespero. Eu entro. Tá bem aqui. Eu fico doidinho. E aí eu, oh meu Deus, e agora? E arranca os cabelos e tal. E ela, vamos orar. Eu falei, vamos orar. Daí vamos orar. E daí
48 do segundo, ele já estava vencido. O coisa, eu olhei na conta do banco, tinha dinheiro. Eu falei, da onde veio esse dinheiro? E tinha dinheiro no banco. E a gente, depois de algum tempo, que a gente descobriu quem depositou, mas na hora a gente não sabia. Ele não dá nem mais e nem menos. Ele dá o suficiente Ele para não nos perder. o valor do ele dá o valor suficiente pra gente ele nos perder pro mundo, né? Porque muito dinheiro, essa marcou, ele faz a mais pessoa, provação. é mais provação, ele faz a pessoa querer se voltar pro mundo. Então ele não dá nem mais nem menos, ele dá o suficiente pra gente falar, vamos continuar no caminho dele. Mas a gente sempre teve essa provação. E agora? Joelho no chão, se for da vontade dele, vai acontecer. A gente é muito ansioso, eu e ele, muito ansioso. Ai, será que vai dar pra ir no Bruno? Nossa, gente, e agora? Falei pra ele, vamos pôr em oração, se for da vontade de Deus. Antes de chegar no posto, sabe quando você tá no carro, você fecha o olho, você faz uma oração, 10 minutos depois você acha um posto de gasolina? Não. Então, Isso foi milagre. gente, não, tudo, ele não tem, eu não tenho pra falar que não é dúvida. Senão não dava pra vir. Não dava. A gente, sabe, você fecha o olho e fala assim, ele me responde muito rápido. Ele me responde muito rápido. Eu falo, se for da vontade dele, né? E às vezes coisa que você fala, não vai dar certo. Você olha e você fala, e deu. Vai dar. E deu. Então, assim, eu deixo ele conduzir. Se for pra ser, vai ser. Se não for, amém também. Porque ele sabe de todas as coisas. E a hora no céu eu vou contar. Por que que não foi? Ele vai falar, minha filha, foi do jeito que precisava ser. Amém pra ele também, né? Porque se a gente não entregar sempre o nosso dia, a nossa vida na mão dele e fazer por nós mesmos, então, pra que você tá seguindo ele se você quer, né, seguir você, falar por você? Você não tem que falar por ele. Hoje eu não vivo pra mim, hoje eu vivo por ele, né? Amém. Então, a minha vida hoje, eu dou graças a Deus por tudo. Não por tudo material, mas por tudo que ele fez mudar a nossa vida, de conseguir unir a nossa família e quando todo mundo achou, nossa, tá perdido. Não tá perdido. Quando Deus permite que vai tudo nos caminhos dele, não tem nada perdido. E eu sempre lá no fundinho eu falava, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então, vamos entregar na mão dele e ser aquela pessoa assim, seja da vontade dele, né? Seja do jeito que ele quiser. Amém? Amém. Amém.